Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Eu também. Pastor Jefferson Santos. Vamos receber um homem de Deus com uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Queridos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de satisfação e alegria estar na Advec Caxangá, e quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, pelo convite que foi feito, de todos os obreiros desta igreja, de todas as ovelhas e servos e servas de Deus que aqui cooperam, pela vida dos adoradores que de forma tão grandiosa comunicam graça e paz ao nosso coração. Que Deus possa continuar abençoando toda esta igreja, enriquecendo e trazendo grandes vitórias para a vida de cada um dos irmãos. Então eu estou muito grato por este momento tão especial, estarmos aqui esta noite adorando a Deus. Eu quero lhe convidar para ler a palavra de Deus conosco, Mateus capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 29. Repita comigo: restaurados para a provisão. Diga forte: restaurados para a provisão. Mateus 15, verso 29, a palavra de Deus diz: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se ali. E veio ter com ele muita gente que trazia coxos, cegos, mudos, mancos e outros muitos enfermos, e os puseram aos pés de Jesus, que os curou. De modo que a multidão se maravilhava, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E glorificavam o Deus de Israel. E chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Mas seus discípulos lhe disseram: onde podemos obter neste deserto tantos pães para saciar uma multidão tão grande? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e uns poucos peixinhos. Então ele mandou a multidão assentar-se no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos compartilharam com a multidão. E todos comeram e se saciaram, e recolheram o que sobrou dos pedaços 7 cestos cheios. E os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, havendo despedido a multidão, foi para outro território dentro de um barco. E você pode dizer um lindo amém. Existe uma palavra na Bíblia que ela tomou parte do ministério de Jesus, porque de alguma forma Jesus considerou esta palavra de suma importância no que diz respeito aos ensinos que ele trazia, revelando para as pessoas as verdades do reino. E dentre tantas coisas que Jesus compartilhou, ele gastou um tempo do seu ministério ensinando sobre honra, que no grego aparece com a palavra timê, significa reconhecimento, valorização, gratidão. E ela vai além disso, porque aparece também com o significado de proteção. Na verdade, quando Jesus ele ocupou parte do seu ministério para tratar sobre a honra, ele quis mostrar 2 alicerces sobre os quais a honra está abalizada e sustentada sobre eles. O primeiro trata-se de uma exposição de fé, que nos leva a revelar para as pessoas que estão ao nosso redor, independente das circunstâncias que estamos vivenciando, aquilo que Deus é e aquilo que Deus é capaz de fazer. Então, todas as vezes que a nossa fé ela é exposta,
nós estamos revelando para as pessoas a honra de Deus e estamos mostrando a estas pessoas, de alguma forma, que Deus é capaz de resolver qualquer problema da nossa vida. O segundo alicerce passa pelo trâmite, o trânsito do relacionamento. Alguém disse que a honra ela é uma via de mão dupla. E aqueles que aprendem a ofertá-la, também a recebem. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo de número 10, verso de número 40 ao verso 42, ele disse assim: aquele que vos recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, este terá galardão de profeta, ou recompensa de profeta. Jesus diz: aquele que recebe um justo na qualidade de justo, esse receberá galardão de justo. E ele desce para um nível mais básico e diz: aquele que dá um copo de água a um pequenino, não perderá um galardão. Quando você lê sobre isso, você tem alguma informação e acaba compreendendo que Jesus está dizendo que devemos honrar profeta por ser profeta de uma forma diferente do justo e do pequenino, mas não é. Jesus está falando sobre uma honra que passa por relacionamentos nas suas diversas áreas. Logo, Jesus, quando vai apresentando esta questão da honra no sentido dos relacionamentos, ele está dizendo que todo favor, todo milagre, toda bênção, tudo aquilo que eu preciso, só virá de Deus para a minha vida quando eu compreender estes níveis de relacionamento. A figura do profeta que Jesus apresenta, ela é, na verdade, apresentada no Novo Testamento como os líderes, os pastores, os mestres, aqueles que nos dão cobertura espiritual. Quando ele apresenta o justo, ele está falando daqueles que estão no mesmo nível, no mesmo plano de salvação que nós, e compreenderam uma proposta espiritual da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Mas ele desce ao nível de pequenino, apontando para novos convertidos e também para aqueles que não têm a compreensão da salvação como nós temos. Então ele está dizendo: se você oferta tanto para a autoridade espiritual como para aquele que está do seu lado neste momento adorando a Deus, se você oferta para o pequenino no sentido de honrá-lo, orando por ele, intercedendo, valorizando, reconhecendo e, acima de tudo, protegendo o seu relacionamento com ele, você jamais vai ficar sem receber um grande galardão. É por isso que na segunda epístola de João, verso 8, a Bíblia diz: cuidado, para não vires a perder o teu inteiro galardão. Isto, na verdade, é uma recompensa, é um favor, é uma proposta, é uma promessa, é um milagre que Deus tenha para a minha vida. E isto só vai ser concretizado quando eu, de alguma forma, aprender a me relacionar com as pessoas nos vários níveis de relacionamento que eu tiver no meu dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, na construção de relacionamentos, ele teve uma preocupação extraordinária de mostrar às pessoas que ele sempre estava disposto a trabalhar este princípio da honra. Então ele valorizava mais as pessoas do que a ele mesmo. É por isso que em alguns momentos, mesmo estando cansado, como diz Marcos 6,31, ele disponibilizava-se para atender, para abraçar e abençoar as pessoas. Ele não se limitava, ele não se retinha, ele não se detinha. Então, quando você olha para o Novo Testamento e olha para os passos que Jesus vai dar, ele sempre está praticando esta honra, tanto que na última semana, pronto para morrer, ele vai mostrar aos discípulos o valor da honra e ele toma uma bacia e resolve lavar os pés dele. E alguém dá uma olhada para ele e diz: o Senhor deixou a cadeira para vir para o piso, para lavar os meus pés, eu não vou permitir. Ele disse: se você não